Aleluia. Provérbios 10, 22. Vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor, em reverência à sua palavra. As escrituras dizem assim, Provérbios 10, 22. Vamos esperar todos acharem. Louvado seja o seu nome, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ajuda o irmão Abelardo ali. Glória seja dada a ti, Senhor. A palavra de Deus diz assim: a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz dores. Algumas versões está escrito não traz desgosto. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Louvado seja o nome do Senhor. Para você ver como o corpo é algo fantástico, né? Quando a pastora passou aí pela enfermidade, e quando um membro, algo do corpo, não está bem ou não está funcionando, fica tudo estranho. O Will não pôde vir hoje, o som já ficou todo bagunçado, já ficou, para você ver que não tem ninguém desnecessário. Não há ninguém desnecessário na obra. Todos nós, como corpo de Cristo, temos uma função. E vendo a mãe do Will cantar, eu sei de quem então ele herdou o dom de louvar o Senhor. Amém. Deus seja louvado. Amém? A palavra está dizendo aqui que a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Aleluia. Muito se fala em bênção. Sim ou não? Vocês estão muito tristes hoje, igreja. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Nós estamos na presença do Eterno. Aleluia! Estamos na presença do Todo-Poderoso. Glória! Não. Glória a Deus! Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nós estamos na Tua presença. Nós estamos aqui nada mais, nada menos na presença daquele que criou todas as coisas, que chamou a existência de todas as coisas, apenas pelo poder da sua palavra. Ó Senhor, venha com poder e grande glória nesta manhã, sobre a vida de cada um que aqui se encontra. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Nós invocamos a Tua presença aqui nesse lugar, Santo Espírito, que o Senhor vá trabalhando em cada coração, que o Senhor vá trabalhando em cada vida, que o Senhor vá levando a tristeza embora, que o Senhor vá levando todo o desânimo embora, que o Senhor vá levando, Senhor, tudo aquilo que não procede de Ti, Senhor, e que no lugar da tristeza, no lugar da angústia, se manifeste a alegria, se manifeste a motivação, se manifeste, Senhor, a Tua presença. Anjos do Senhor que assistem essa obra, se manifestem aqui nessa manhã, porque o Senhor já deu ordem ao nosso respeito, e toda ação do inimigo seja cancelada agora, no nome de Jesus. Satanás, dá o seu grito de derrota. Senhor, ponha os seus anjos na porta dessa igreja e ponha os seus anjos aqui na nave dessa igreja, Senhor. Espírito Santo de Deus, vai espalhando brasas vivas no meio da Tua igreja, Pai. Lama sorede canto relamanda rabanai. Derruba, Senhor, derrama uma unção poderosa sobre a vida de cada um que aqui se encontra, porque nós precisamos, Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Toca, Senhor, nos corações nessa manhã, Pai. Eis aqui a Tua palavra está posta diante de nós.
Fala com cada um de nós, Senhor, nessa manhã. Fala com cada um de nós nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Aplauda o nome do Senhor, igreja. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Deixa eu ver se eu consigo conectar. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz que o Senhor habita em meio aos louvores. Louvado seja o seu nome, Senhor. Muito se fala em bênção, mas muitos de nós não temos a dimensão do que seja a bênção. A bênção do Senhor. Eu não estou falando de qualquer bênção. Eu estou falando da bênção do Senhor. Se você pegar o livro de Gênesis, o capítulo de número 1 e o versículo de número 28, é a primeira vez que a bênção do Senhor é liberada sobre o ser humano na terra. O Senhor abençoa. E essa bênção, ela se repete, igreja. Lá no livro de Gênesis, capítulo de número 9, quando só sobrou Noé e a sua família. Aleluia. E eles estão descendo da arca. E aí o Senhor novamente libera a bênção sobre o ser humano. Isso é tão sério, isso é tão relevante para a vida do ser humano, que Deus é um Deus geracional. Deus não é um Deus de individualidade somente. Deus trata com as gerações. Você viu que você tem textos que você lê na Bíblia que diz assim: e fulano que gerou ciclano, que gerou ciclano. Deus tem em conta toda a geração dos seus antepassados e após você. Deus é um Deus geracional. Só que com o passar do tempo, sabe o que foi acontecendo? E Deus, ele deixou uma recomendação tão clara. Ele falou assim: quando você estiver sentado à roda da tua mesa, ensine os teus filhos, para que essas coisas, todo o ensinamento, seja passado de geração em geração. Esse é o desejo de Deus, para que as coisas dele fossem ensinadas de geração após geração, dos pais para os filhos, para os netos, para os bisnetos, e assim sucessivamente. Mas isso se perdeu. Aliás, as pessoas hoje, alguns nem acreditam mais que Deus existe, igreja. Alguns nem levam a sério. Acham que Deus é uma figura do imaginário das pessoas. As pessoas acham que o inferno não existe, que o inferno é uma criação da mente humana. É isso que as pessoas pensam. As pessoas acham que Jesus Cristo é uma história contada por alguém que foi sendo replicada e replicada, criada pelos romanos. É isso que as pessoas pensam, é isso que as pessoas acham. Mas o que importa não é o que você acha, o que eu acho, o que as pessoas acham. É o que está escrito na palavra. Glória a Deus. Isso sim é relevante. O que está escrito na palavra. Por exemplo,
Vocês acham que existia remédio há, sei lá, 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás? Como que as pessoas se tratavam? Como? Com as ervas que Deus deixou. Existem plantas medicinais. O que a pastora falou agora de manhã, que ela enfrentei o mesmo problema, pastora. Eu só não fiz xixi de sangue. Comecei com uma dor, com um incômodo. Aí eu comecei a tomar um antibiótico. Por conta. Porque de médico e louco todo mundo tem. Não é assim? Comecei a tomar o antibiótico que eu sei que geralmente se usa para infecção de urina. E geralmente antibióticos são 7 dias. É profético, igreja. 7 dias. Enquanto eu estava tomando antibiótico, parece que tinha melhorado. Parei com o antibiótico. Fiquei uma semana sem tomar antibiótico. Voltou tudo. Voltou tudo. E é algo que estava me incomodando. Incomodando mesmo. E a gente tem a tendência, sim, igreja. A gente sempre tem a tendência de imaginar o pior. A gente tem essa tendência de imaginar o pior. Eu falei, não, eu vou no médico. Fui no médico. O médico pediu um exame de urina, exame de sangue, e não apontou nenhuma infecção. Mas eu continuava com o problema. Aí, ele me passou um outro tipo de antibiótico, uma outra classe de antibiótico. Era de 6 em 6 horas o medicamento. Foram durante 7 dias, tomando 4 comprimidos por dia, 28 comprimidos. Não melhorou. E eu orando. Falei, Senhor, tem algo de errado. Não pode. Aí eu me lembrei. Por que eu estou dizendo isso? Porque se perdeu algo no tempo. As pessoas, os mais velhos, não ensinam os mais novos. E as tradições que deveriam se perpetuar, elas morrem. Aí tem o seu Wilson, aquele senhorzinho, lá perto da nossa loja. E ele é um senhor de já quase 80 anos. E ele entende tudo de planta. Cristão. E desde a sua mocidade, desde os 20 anos de idade, ele conhece. Deus deu esse dom para ele. De conhecer as plantas que trabalham no nosso organismo. E eu me lembrei de uma planta chamada cana do brejo. Não sei se vocês já ouviram falar. Cana do brejo. E eu comecei a fazer o chá da cana do brejo. E tudo melhorou. Tudo voltou ao normal. Se Deus criou, Ele cuida. E Deus deixou para nós as plantas. Ele deixou algo na natureza. Mas o que acontece? A gente nem sabe da existência dessas coisas. Quem sabe disso? Alguém daqui já tinha ouvido falar em cana do brejo? A irmã tem. Você está vendo? Mas isso se perdeu, irmã. Os mais novos aqui, José, Lídia, Marcela, eles nunca ouviram falar. Você entendeu? Então, os fármacos, que são os medicamentos tradicionais, eles resolvem a situação, mas eles estragam o outro lado. É um paliativo. É o próprio nome já diz, é um remédio. O que é remediar? Remediar é você adiando algo. Agora, o que Deus estabeleceu, isso é real. Isso é para chegar e para um ponto final. E a bênção é isso daí.
As pessoas, elas falam da bênção, mas elas não entendem o que é a bênção. Escute. Deus, ele liberou 2 vezes sobre a humanidade a bênção do Senhor, a qual nós lemos aqui no livro de Provérbios 10, 22, que a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Eu não estou falando de bênçãos cotidianas. Eu estou falando da bênção, da mãe das bênçãos, da bênção que da onde procede todas as outras coisas. Aleluia. Tudo que Deus criou, igreja, Ele criou uma vez e Ele deixou a semente. Por exemplo, Deus criou o homem. Ele criou de novo o homem? Não. Ele pôs a semente dentro do homem. E através do homem vai sendo replicado novas vidas. Porque existe a semente dentro do homem e dentro da mulher. Todas as plantas que Deus criou, Ele criou novamente? Ele criou uma vez. Você está entendendo o mistério? Ele criou uma vez. E daí em diante existe a semente. Então, tudo que Deus criou, Ele deixou uma semente. Para que aquilo vá se perpetuando. E a bênção também, a semente dela está na terra. A semente da bênção está na terra. E a gente não tem esse entendimento. A gente não tem essa compreensão. Porque, gente, presta atenção. O mundo físico deriva do mundo espiritual. O mundo físico é um reflexo do mundo espiritual. Tudo primeiro começa espiritualmente. Você acreditando ou não? Você dando crédito isso ou não? Quando Deus, a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, o criar, Ele está criando em espírito naquele momento. O homem espiritualmente. E quando você segue o texto, avança um pouquinho para frente, a Bíblia diz que Deus formou o homem do barro. Aí Ele estava criando o corpo físico. Mas primeiro o homem foi criado, e a Bíblia é bem clara, homem e mulher foram criados espiritualmente. Então tudo deriva do mundo espiritual. Tudo começa no mundo espiritual. As pessoas que lidam com o outro lado do mundo espiritual, com o lado das trevas, elas entendem mais do que nós, do mundo espiritual. Os trabalhos que são feitos, as coisas que são feitas, as oferendas que são feitas, encruzilhadas, de tantas formas, é para mover o mundo espiritual. Porque tudo parte do espiritual. E a gente acha que é só carne. E a gente acha que é só matéria. E acha que as coisas se resolvem apenas na força do braço. A Bíblia está dizendo que a bênção do Senhor, ela vai enriquecer. E com ela não vai trazer as dores. Sabe aquele trabalho penoso? Sabe aquela dor de trabalhar, de sofrer? A bênção do Senhor, ela te tira isso. É possível sim. Aí você fala, mas bispo, tem um monte de gente que não anda com Deus, que não conhece Deus e aparentemente é abençoada. Porque a gente faz um paralelo do que seja a bênção.
Geralmente a gente associa a bênção com posse. E bênção não é só isso. Apesar de isso ser um dos ingredientes da bênção. Então, é possível sim alguém acordar cedinho, ser dedicada ao que faz, fazer com esmero tudo o que faz, fazer com dedicação tudo o que faz e dormir tarde da noite e progredir na vida. É possível sim, mas tem um custo. No passar do tempo, ou vai perder saúde, ou vai perder a família, ou vai perder o casamento, porque existe um preço a ser pago. E quando eu estou falando da bênção do Senhor, é essa bênção que vai tirar todas essas dores, que vai te permitir ter uma vida diferente, que todo esse sofrimento ocasionado pela conquista, por todas as coisas, a bênção do Senhor te poupa disso. Porque já não é na força do braço, é no favor, é na mão dele. Escute, isso é tão sério, que lá atrás, os antepassados nossos, eles sabiam disso. Vocês se lembram do episódio da briga de Esaú com Jacó? Jacó teve que fugir, igreja. Jacó teve que fugir. Por quê? Porque ele perdeu Esaú perdeu a primogenitura? Não. Quem não conhece a história, para entender, existiam dois irmãos, Jacó e Esaú, filhos de Isaac. Isaac era filho de Abraão. Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. Eles eram gêmeos, mas quem nasceu primeiro foi Esaú. E quem era o primogênito tinha direito à primogenitura, e a primogenitura lhe concedia alguns direitos a mais do que os outros. Por exemplo, porção dobrada da herança que o pai iria deixar. Por exemplo, um pai, ele tinha 100 mil reais para deixar de herança, e ele tinha 5 filhos. O primeiro filho herdaria 50 mil reais, 50% da herança. O resto seria dividido entre os irmãos. Era assim, porção dobrada. E isso era quem era o primogênito que tinha esse direito. E Esaú, ele não estava nem aí para sua primogenitura. Tanto que ele vende a primogenitura para o irmão Jacó por um prato de lentilhas. Ele estava com fome e Jacó, um camarada que sabia, entendia do mundo espiritual, ele fala: me venda a sua primogenitura que eu te dou um prato de lentilha. Porque Jacó era um bom cozinheiro. Estava pronto ali. E o irmão fala: que adianta eu ser primogênito e estar morrendo de fome? Me dê o prato aí, fique com a primogenitura. Não foi isso que revoltou. Porque depois que eles têm essa atitude, que Jacó compra a primogenitura do irmão, ele não roubou, viu, igreja? Ele comprou, pagou barato, mas comprou. Ele foi um bom negociador. Quem vacilou foi o irmão. Mas a briga, aí surgiu uma briga, um atrito entre os dois. Mas não é por causa da primogenitura. É por causa de outra coisa. Porque Isaac, que era o pai deles, iria abençoar o primogênito. Existia uma bênção especial que era liberada sobre a cabeça do primogênito. E Jacó engana o pai, porque o pai era cego, o pai já não enxergava mais. E ele, ajudado pela mãe, eles traçam uma estratégia
e ele acaba sendo abençoado pelo seu pai. E Esaú, quem era o de direito legal receber essa bênção, ele perde a bênção. É nesse momento que Esaú fica furioso. Não é pela primogenitura, é porque ele perdeu a bênção. Vocês se lembram que eu falei que tudo que Deus criou, Ele criou uma vez e deixou a semente? A semente da bênção está na terra. E ela é passada de autoridade em autoridade, de sacerdote em sacerdote. É assim que funciona o mundo espiritual. É assim que funciona. Quando Deus chama Abraão, presta atenção, igreja, porque isso é muito sério. Quando Deus chama Abraão, Deus faz uma promessa para Abraão. Todos conhecem a história de Abraão? Deus chama Abraão e fala: Abraão, saia da tua terra, saia do meio da tua parentela, eu te mostrarei um local e eu vou te abençoar sobremaneiramente. E em ti serão abençoadas todas as nações, todas as famílias da terra. Deus liberou uma promessa sobre a vida de Abraão. Abraão sai do meio da sua terra. Ele saiu, realmente. Só que ele não saiu do meio da parentela. Ele continua andando com o pai dele, chamado Terá. E eles vão para um local chamado Padã-Arã. Presta atenção, igreja. Enquanto Abraão esteve andando com o pai dele, não aconteceu nada na vida de Abraão. Nada. E o velho morreu tarde, gente. O velho morreu com quase 200 anos. Olha o quanto que Abraão adiou a bênção na vida dele. Mas me pergunte, bispo, por que a bênção não foi liberada sobre Abraão enquanto ele esteve com o pai dele? Pergunta, igreja. Porque Abraão estava debaixo da autoridade de um sacerdote que era o pai dele. E o pai dele era um sacerdote pagão. Porque ele fazia imagens de escultura de deuses pagãos, está na Bíblia. Enquanto ele esteve debaixo da autoridade sacerdotal do seu pai, Deus não fez absolutamente nada na vida de Abraão. Nada. Quando o pai de Abraão morre, aí tudo muda na vida de Abraão. Terá, que era o pai de Abraão, morreu. Deus chega para Abraão e fala: vai para a terra que eu te mostrar. E Deus leva Abraão para onde? Para Canaã. Sabe por que Deus leva Abraão para Canaã? Me pergunte, por que, bispo? Para vocês passarem o sono. Era o único lugar da terra onde existia um sacerdote para que Deus pudesse abençoar Abraão. O bispo se mexe, né? E sai do foco. Eu esqueço da filmagem. Era o único lugar da terra onde tinha um sacerdote, porque a bênção do Senhor, ela já tinha sido liberada e ela estava na terra. Vocês se lembram? Deus criou as coisas uma vez e Ele deixa a sua semente. A bênção já está na terra. E em Canaã era o único local onde existia um sacerdote, para que Deus pudesse abençoar a vida de Abraão. Pergunte quem era o sacerdote? Quem era o sacerdote? Melquisedeque. Era o único sacerdote que tinha na terra. E era ele que carregava, até me arrepio, igreja,
Era ele que carregava a bênção do Senhor. Tanto que quando Abraão ele é abençoado por Melquisedeque, a vida de Abraão muda. E você acha que Deus mudou? Não. Deus não mudou. Continua do mesmo jeito. A bênção do Senhor, ela é transmitida de autoridade em autoridade. Vocês entendem por que Esaú queria matar Jacó, a ponto de Jacó ter que fugir? Jacó fugiu para a terra de Labão, seu tio, porque ele deixou de receber a bênção do Senhor que estava sobre as mãos de Isaac, seu pai. Sabe por quê? Porque a bênção do Senhor é ela que vai atrair todas as outras bênçãos. É a bênção do Senhor que vai atrair todas as outras bênçãos. Se você pegar Deuteronômio 28, de 1 a 14, não tem um monte de bênção para quem conhece a Bíblia? Tem um monte de bênção. Essas bênçãos são bênçãos adicionais, que são provenientes da bênção maior, que é a bênção do Senhor. E o Salmo 128 está escrito: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Então, esse temor aí, a bênção saiu do temor. Está no temor. Por quê? Aí eu vou te dar um exemplo bem prático. Eu creio que todos aqui conhecem. Vocês conhecem alguém que não dá certo na vida? Tudo que põe a mão não vai? Tenta, vive uma vida de luta, uma vida de... Hein? Já viram alguém assim? Nada que põe a mão dá certo, tudo que faz dá errado. Sim ou não? Procure investigar a vida dessa pessoa e tente descobrir como que é o relacionamento dessa pessoa com os seus pais. Tem problema. Você pode ter certeza que tem problema. Porque quem que é o primeiro sacerdote na vida de alguém? Quem é o primeiro sacerdote na vida de alguém? Os pais. É na mão dos pais que está a bênção. Enquanto você está debaixo da tutela dos pais. Então, filho que tem problema com pai e mãe, não tem a bênção do Senhor. A bênção não está liberada sobre a vida dessa classe de pessoas. Porque se a bênção ela vem da autoridade, ela é passada de autoridade em autoridade, de sacerdote em sacerdote. Se a pessoa não se sujeita à autoridade, você se lembra o que diz lá em Romanos 13? Estejais sujeitos a toda a autoridade. Porque todas foram constituídas por Deus. A autoridade, ela foi constituída por Deus. Não tem autoridade na terra que não tenha sido constituída. Agora, se a autoridade se torna injusta, é porque às vezes o povo merece. Porque o povo precisa de regra. O governo é algo instituído por Deus, não é criação humana não, gente. Agora, um governo injusto, muitas vezes, é para punir o povo. Um povo que não se sujeita a Deus. Pode ficar esperando Lula, Bolsonaro, quem você quiser. Se não se sujeitar a Deus, a vida não muda. Porque o governo, as autoridades terrenas, é para punir ou recompensar a sociedade civil. E a sociedade civil, quando não se sujeita a Deus, ela vai ser punida pelas autoridades da terra. Querendo ou não querendo. Gostando ou não gostando. É assim que funciona. Então, a bênção que vai atrair todas as outras bênçãos, ela está na mão da autoridade. Todos nós vamos na escola, não vamos? Todos, pelo menos,
A maior parte. Por que você vai na escola? Para aprender. Matemática, geografia. Apesar de ter tanta coisa que você aprende que você nunca usa na vida, né, apóstolo? Parece que o ensino ele é formatado para que as pessoas realmente não avancem na vida. Porque tem coisas ali que... Alguém já usou Bhaskara aqui? Já ouviu falar disso? Cateto da hipotenusa. Hã? Tem coisas que são ensinadas na escola que é só para encher linguiça, passar tempo. E por que você vem na igreja? Para adorar a Deus e aprender sobre o mundo espiritual. E é isso que a gente está fazendo aqui. Ensinando sobre o mundo espiritual. Quem entende e coloca em prática isso, se destaca. Por isso que você vê um monte de crente com tantos anos de igreja. Primeiro que tem muita igreja que não ensina. É só grito e dá glória a Deus e pronto. Nós temos que sair da porta para fora direcionados. Entendendo o mundo espiritual. Entendendo como que funcionam as coisas. Entendendo como que é o agir de Deus. Porque se nós não entendemos como é o agir de Deus, como que nós vamos fazer a diferença na terra, na vida dos outros e na nossa própria vida? E a bênção, todos querem ser abençoados, mas as pessoas não entendem o mundo espiritual, como que a bênção funciona. Como que funciona a bênção? Vocês estão aprendendo hoje como que a bênção funciona, como que ela é transmitida, como que ela chega até nós. É possível conquistar as coisas sem a bênção, mas tem um custo, tem um preço. E é um preço de destruição. Você pode ter certeza que as pessoas que decidem caminhar na força do seu braço, no decorrer da caminhada, elas vão perder alguma coisa. Ou seja, saúde, ou seja, família, ou seja, casamento. Porque ela vai ter que estar despendendo um esforço muito grande. Todos aqui são inteligentes, não são? Amém. Glória a Deus. Então por que não ir pelo caminho mais fácil? As coisas de Deus, aparentemente, elas são difíceis, mas é o caminho mais fácil para a gente andar, gente. É o caminho mais fácil. Sabe, mas as coisas de Deus, elas são tão fáceis que elas acabam sendo motivos, muitas vezes, de chacota, de dúvida no coração das pessoas. Eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. O que você acha mais fácil? Eu vou dar um exemplo aqui que eu já usei, mas tem pessoas que não ouviram. As coisas de Deus, elas são fáceis de serem vividas. É muito fácil. Mas elas são difíceis de você acreditar nelas. Por exemplo, a pastora deu exemplo. É mais fácil você acreditar numa cura, você tendo que ir no médico, você tendo que passar por exames, você tendo que passar por uma cirurgia, do que acreditar que o sacerdote pode pôr as mãos e liberar a cura e a pessoa ser curada. É mais fácil a gente acreditar sempre na ação humana do que na ação divina. É mais fácil. Agora, eu vou dar um exemplo. Me prova na Bíblia isso, bispo. Provo. Quando Jesus está com os seus discípulos, chegam os cobradores de impostos. E os cobradores chegam e falam assim: o mestre de vocês não paga imposto, não? Aí Jesus fala assim, porque Jesus não veio para burlar a autoridade. Aí Jesus pega e fala assim, para Pedro, né? Pedro, faz assim, Pedro, pega a varinha de pesca, vai lá na beira do mar, joga a varinha, e o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, é o primeiro peixe que você pegar, você pega ele, abre a boca dele, que vai ter uma moeda lá dentro. É como se tivesse uma nota de R$100. Aí você vai pagar o meu imposto e o teu com essa moeda.
Aquela moeda que estava dentro da boca do peixe correspondia por 2 dias de trabalho de um trabalhador assalariado. Quanto que em média hoje um dia de trabalho de alguém? É uns R$100 mais ou menos? Não? R$50 no 50. Mas tem gente que não trabalha por 50 não, pô. Tem uns camaradas que vai fazer serviço pra mim lá que é 70. Ah, sim. Se for baseado num salário mínimo, 1.410. Sim. Vamos calcular. A diária de um trabalhador comum, R$50. Tinha uma nota de R$100 dentro da boca do peixe. Correspondia a 2 dias de trabalho de alguém. Aí o apóstolo vai e paga o imposto de Jesus e o dele. Agora eu vos pergunto, igreja, o que era mais fácil da pessoa fazer? Ela ir para a beira da praia, pescar, ficar ali 15 minutos, meia hora, e o primeiro peixe que pegar já ter o dinheiro de 2 diárias de trabalho. Ou o que é mais fácil, a pessoa ter que trabalhar 2 dias, acordar às 6 da manhã, entrar às 7, sair 6 da tarde. O que é mais fácil de ser feito? Pescar. Mas o que é mais fácil de acreditar? Que você vai lá pescar um peixe, dentro da boca dele vai ter uma nota de R$100? Ou é mais fácil você acreditar que esses R$100 vão vir por 2 dias que você vai ter que trabalhar? Você entendeu? As coisas de Deus, elas são facílimas de serem vividas, quando elas estão debaixo da ordem do Senhor. Mas é difícil acreditar nelas. Porque o ser humano, ele é um ser racional. É um ser lógico. É um ser que precisa ter lógica nas coisas para acreditar nas coisas. E as coisas espirituais, elas não se discernem na lógica, na razão humana. Elas se discernem na fé, na crença, em acreditar que aquilo vai acontecer. Então, igreja, para finalizar, a bênção. Me pergunte onde está a bênção hoje. Onde está a bênção hoje? Ela está na boca e na mão do sacerdote. Vocês que são desigrejados, que vocês acham que não precisa de igreja, que não precisa de um sacerdote, sabe o que você faz? Briga com o Senhor, porque foi Ele que fez dessa maneira. Não foi o bispo, não foi o apóstolo, foi o próprio Criador. Ele deixou dessa maneira. Se você não tem mais os seus pais para lhe abençoar, a bênção do Senhor está na mão e na boca do sacerdote. É por isso que quem tem um sacerdote, um homem de Deus, uma pessoa que leva a sério as coisas de Deus, aquilo que ele abençoa a tua vida vai acontecer. Porque a semente da bênção está nas mãos da autoridade espiritual aqui na terra. Eu me recordo que lá na chácara, apóstolo, onde eu morava, a gente aterrou lá, o senhor se lembra? E tinha um rapaz que tinha um caminhão e ele ficava trazendo as coisas lá para mim. Era meio que entulho, porque tinha uma área meio alagada e a gente quis aterrar aquilo lá e tinha entulho que ele trazia, ele não tinha onde jogar, ele vinha jogar lá, não me cobrava nada, porque ele tinha que jogar em algum lugar. E às vezes tinha um lugar que quem vai jogar essas coisas tem que pagar. E lá ele jogava de graça. E todas as vezes que ele ia lá, eu abençoava ele. Uma coisa simples. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana bendita. E a próxima vez que ele voltava, ele falava: rapaz, minha semana foi diferente. Você está entendendo? Isso aí, nós interrompendo. Pode falar. Ele hoje até pastor, quando o senhor libera, Deus te abençoe, Deus abençoado. Arrogância. Porque a bênção, a semente da bênção, Deus não abençoa mais do céu, Deus abençoa da terra. Já está na terra a bênção.
ela está na boca e nas mãos do sacerdote, da autoridade espiritual. Então, se você é inteligente, corre para debaixo da bênção do seu sacerdote. Faz com que ele te abençoe. E seja alguém, porque tem mais um ingrediente na bênção para que ela seja completa, para que ela venha realmente acontecer. Porque quando Jacó abençoa a Esaú, quando Isaac abençoa a Jacó, ele abençoou equivocadamente. Ele achou que estava abençoando Esaú. Mas primeiro ele pede o que para Esaú? Faça uma caça preparada para mim, para que o meu coração se alegre e te abençoe. A bênção verdadeira vem de um coração alegre. Você quer ser abençoado mesmo nessa terra, para que aonde você pôr as mãos dê certo. Porque quem tem a bênção do Senhor, a bênção que eu estou dizendo, está condenado a dar certo em tudo que fizer. Está condenado a dar certo em tudo que fizer, em tudo que pôr as mãos, na família, seja no trabalho, seja o que fizer. Está condenado a dar certo. Mas a bênção verdadeira, ela vem de um coração alegre. Então, filho que honra pai, quando o pai abençoa, que o filho alegrou o coração do pai, a bênção já está instaurada. A ovelha que não dá trabalho para o seu sacerdote, e quando o sacerdote abençoa aquela ovelha com alegria, a bênção já está liberada. Vamos ficar de pé. E olha que aqui no Michel, passou muito mal para chegar aqui. Achei uma luta para ver que só Deus. Deu muita dor no meu dedo, alergia. A palavra te abençoou? Sim. Te ensinou algo? Muda alguma coisa na sua vida, o que você ouviu hoje? Se colocou na sua força, porque da minha está difícil. Mas eu vou, porque indo é a fé, né? Eu poderia muito bem ficar lá, continuando passando mal, né? Vocês estão entendendo como que é o mundo espiritual? Você está entendendo? Eu fico até emocionado quando Deus fala com a gente. Né? Aleluia! É no silêncio que Ele trabalha. Às vezes não pensa que Deus está falando, Deus já está falando desde casa. Vocês estão entendendo, igreja? A gente vai para a igreja e Deus age. Vocês estão entendendo? Alguém está vendo alguma coisa aqui? Deus dá o dom para muita gente ver o mundo espiritual. Eu não tenho esse dom. Mas tem muita gente que tem esse dom de ver as coisas espirituais. Eu não estou vendo nada, mas o mundo espiritual está se movendo. Aleluia. Está se movendo de tal maneira que você estava te impedindo de vir para cá. Vocês estão entendendo o que é o mundo espiritual? Você acreditando ou não acreditando, você vendo com seus olhos ou não vendo, o mundo espiritual está em operação. Está trabalhando.